Ah, Paula, mas você tá com a mesma roupa do outro vídeo? Sim, gente, porque eu me prontifiquei a fazer 7 vídeos por semana. Então, sim, terão vídeos que vocês vão me ver no mesmo cenário, na mesma roupa, porque eu vou gravar vídeos seguidos, tá bom? Mas eu vou tentar postar eles aí de forma intercalada. Quando eu era criança, eu cresci numa família, né, humilde, tranquila, tal, normal, família brasileira. E eu ouvia muito questões como dinheiro não traz felicidade, eu não preciso de muito para viver, dinheiro demais é perigoso. Era até uma época em que tava tendo vários sequestros assim, de artistas e tal. Foi finalzinho dos anos 90, eu acho, comecinho dos anos 2000. E eu ouvia muito isso. E eu lembro que mesmo pequena, gente, nossa, eu lembro isso perfeitamente. Eu ficava pensando, poxa vida, mas se a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, a gente ia conseguir comprar aquele negócio que eu queria comer. Juro, gente. Eu pensava assim, nossa, mas se a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, a gente ia conseguir arrumar o carro. E esses pensamentos vinham na minha cabeça. E ao mesmo tempo que continuavam martelando aquela ideia de romantizar a pobreza. Gente, eu quero falar, vou até abrir um adendo aqui, sobre, mas eu não preciso de muito para viver. É diferente pobreza de simplicidade. Existem pessoas que têm uma condições financeiras muito boas e escolhem uma vida mais simples. Isso não tem nada a ver com pobreza, tá? Não tem nada a ver com pobreza. A pessoa ela pode escolher viver um mood mais simples, mas ela tem uma reserva de emergência. Se ela adoecer, se ela precisar ajudar alguém, ela tem dinheiro para isso. É sobre estilos de vida. A pessoa escolheu um estilo de vida mais simples. Não, isso não é romantizar a pobreza. Romantizar a pobreza é o que eu tô te falando aqui. Sobre a pessoa precisar, às vezes, de um dinheiro pro básico. Mas ela bate o pé de que ela não precisa de muito para viver. Mas ela bate o pé de que dinheiro não cai do céu. Mas ela bate o pé de que dinheiro não é de Deus. E a gente vê essa romantização da pobreza passando. E cabe salientar aqui que a pobreza ela não está só relacionada a dinheiro especificamente. O ambiente torna a pobreza, coisas quebradas, gambiarra. Tudo isso é energia de pobreza. Gente, eu tinha isso, tá bom? Eu vou falar com propriedade porque eu tinha isso de usar camisa furada. Gente, eu usava camisa até camisa de casa. A minha desculpa era de que era camisa pra ficar em casa. Ai, gente, pelo amor, né? É vivendo e aprendendo, né? Ainda bem que a gente melhora, que a gente evolui, porque, falar a verdade. Então, eu usava a camisa, gente, até ela apodrecer. E era pobreza, era coisa de pobreza. Energia de pobreza. Então, e eu tinha muita dificuldade, apesar de eu querer dinheiro e ter isso na minha cabeça de que dinheiro é bom, quando chegava na hora de agir, eu tinha muita dificuldade. Eu ia no mercado e eu ficava horrorizada. Meu Deus do céu. Hoje eu ainda trabalho mais isso, tá? Eu não vou ser hipócrita e não falar que tem algumas coisas que me assustam, porque me assustam. Mas eu já é bem menos do que antes. Mas então eu ficava, poxa vida, eu pensava comigo mesmo, cara, eu sei que dinheiro é bom. E por que que eu me sinto assim? Por que que quando tem que acontecer alguma coisa eu fico gelada desse jeito? E isso acontecia comigo. E sem contar que o ambiente onde eu cresci continuou o mesmo. A mesma romantização da pobreza. Mas dinheiro não precisa de muito e tal. Aquela história que eu já falei, acabei de conversar com vocês. E aí, gente, fui pegando o ranço da pobreza. Falei, eu não quero, eu não vou viver desse jeito. Eu não aceito. E aí foi quando veio esse ranço da pobreza. Quer saber? Para eu não viver em um ambiente de pobreza, para eu não sentir a pobreza, eu tenho que ter ódio da bendita da pobreza. Eu não aceito a pobreza mais dentro da minha casa. Eu preciso. Outro dia mesmo, meu marido estava interessado em um curso, né, para ele poder melhorar questões ali que ele trabalha. E ele teria que investir um dinheiro. Ele falou, nossa, eu não vou comprar porque vai faltar, não sei o que. Eu falei, compra, porque é investimento. Porque senão você fica
você não investe em você, você não investe em estudar, em se desenvolver, seja no trabalho, emocionalmente, e você vai gastar esse dinheiro com outra coisa, não vai faltar. Então isso é uma coisa que eu venho trabalhando, não vai faltar. Não falta, gente. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro tá aqui para servir. Não é a gente que é escravo do dinheiro. Isso é interessante eu salientar aqui com vocês. E quanto antes vocês virarem essa chave, melhor, tá bom? Melhor. Não demorem como eu demorei. Quanto antes você virar a chave e entender que o dinheiro é para servir, não é você que serve o dinheiro que te serve. O dinheiro tá aqui para te servir. Enquanto você tiver dó do dinheiro, de fazer o dinheiro trabalhar, ele não vai vir para você. Para de ter dó do dinheiro. E para de ser amigo da pobreza. Para com isso. A gente tem que ter ódio da pobreza. Ódio. Nós não gostamos da pobreza aqui. Somos um canal que odeia a pobreza. Tá? A pobreza de espírito. O ambiente de pobreza. Nós não queremos. E quando a gente fala sobre pobreza, tá? Não vamos deixar nada estereotipado aqui, tá? A gente tá falando sobre o espírito pobre, tá? De você sentir falta o tempo todo, escassez o tempo todo, de não se abrir para uma realidade melhor, tá? É sobre isso. Porque senão acaba tendo uma interpretação equivocada e não é isso. A minha ideia aqui não é essa. Vocês são adultos e eu entendo, né, que vocês conseguem ter essa percepção, mas eu vou salientar aqui só porque às vezes a ideia é tirada de contexto, tá bom? Eu já expliquei no começo do vídeo que existe uma diferença muito grande entre pobreza e simplicidade. Nós não estamos falando sobre uma vida simples, mas sobre a romantização da pobreza. E sobre a minha experiência, tudo aqui é sobre a minha experiência de vida, que hoje é a minha expertise. Eu posso falar porque eu vivi, porque eu passei. Então eu posso falar sobre isso, entendeu? Então, sobre essa romantização da pobreza. E eu só parei com isso quando eu peguei ódio da pobreza. Ranço da pobreza. Eu não aceito a pobreza. Ela não é minha amiga, eu não quero saber dela perto de mim. Entendeu? Porque se você às vezes vai trabalhando e não consegue, quando você realmente pega o ranço, você não quer nem perto. Não é assim quando você pega ranço de alguém? Você pega ranço de alguém e você não quer nem a pessoa perto de você? É a mesma coisa a pobreza. Eu peguei ranço da pobreza. Não quero saber dela perto de mim. E aí, consequentemente, você vai se familiarizando com a abundância, com a prosperidade, com a riqueza. E quando a gente fala sobre abundância, prosperidade, riqueza, não é só sobre o campo financeiro, tá bom? A gente entra no aspecto, poxa, abundância dentro de casa, abundância no trabalho. Eu me tornar uma pessoa abundante, uma pessoa que transborda, tá? O fato de eu estar aqui hoje gravando para vocês, por mais que seja um vídeo extremamente simples, não é pobre, porque o que eu tô falando aqui para vocês é extremamente enriquecedor para quem se propõe a ouvir e compreender, né? Abrir a mente, o coração para entender isso. É um vídeo extremamente simples, mas não é pobre. O fato de eu estar aqui já me faz uma mulher abundante e próspera. Porque quando você é pobre, você sequer se abre para compartilhar alguma coisa para alguém. A não ser que seja uma fofoca. Aí sim. Mas compartilhar algo que enriquece, que pode trazer o desenvolvimento da outra pessoa, sequer você faz isso. Então isso também é abundante. Isso também é enriquecer. Enriquecer quem você é. Enriquecer quem está te ouvindo, quem se propõe a te ouvir. Então, só para finalizar o vídeo aqui. Sempre que você perceber este padrão de romantização da pobreza, de familiaridade com a pobreza, lembra de mim te falando para ter ranço da pobreza. A pobreza não é nossa amiga. A pobreza é o que nos mantém nesse círculo. Eu posso falar sobre a minha família, né? Esse círculo de vida pobre. De pobre de espírito, pobre de tudo. Enquanto você pega ranço da pobreza, você entra em um outro ciclo. O ciclo de se tornar abundante, de você transbordar para as pessoas perto de você e para as pessoas que querem se conectar com você. Então, foi um vídeo bem curto. Ainda tem mais questões para a gente trazer sobre pobreza aqui. Mas este foi só um insight, né? Um insight que eu tive aqui. Eu achei interessante a gente falar sobre isso, porque eu acredito
que o que eu ouvia durante a infância, muitos de vocês ouviram ou ainda ouvem, né? Dependendo aí da idade de cada um de vocês. E eu acredito que é muito assim da nossa cultura mesmo, essa questão de não dá para melhorar, então vamos acostumar. E nós não estamos aqui para nos acostumar. Não é porque você nasceu num determinado berço, não é porque você nasceu numa determinada realidade, que você está fadado a viver nessa realidade pro resto da sua vida. Existe um determinado momento da sua vida que é você que decide para onde você vai. Então eu uso o meu caso. Se eu não estava satisfeita com a maneira como eles pensavam, eu comecei a buscar coisas diferentes. Foi como eu disse, não é fácil. Porque por mais que eu entendesse que o dinheiro era assim, interessante, poderoso, na hora de eu agir, eu trazia as minhas crenças, eu trazia os meus padrões. E era tão difícil para mim que eu tive que colocar na minha cabeça que eu tenho ódio da pobreza. E foi o que foi começando a me ajudar. Então, se isso te ajudar a ter ódio da pobreza e se afastar dela, faça isso. Porque para mim funcionou. Então pode ser que para você funcione ou não, se para você funcionar outros métodos, não sei, outras coisas para você se manter longe da pobreza, faça isso. Faça isso, se enriqueça. Seja abundante, seja próspero, transborde. Acho que o grande lance sobre sair da pobreza é sobre você transbordar e poder servir os outros, poder de alguma maneira enriquecer o próximo também. Seja de espírito, de conhecimento, ou ajudar de alguma forma financeira. Isso é importante, não é mesmo? Muito obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo e eu te vejo no próximo.